Olá, bem-vindos a essa live especial. Para você que não me conhece ou é novo por aqui, eu sou a Patrícia de Faria, sou nutricionista especializada em emagrecimento e saúde metabólica. Eu atendo presencial no Rio e online para todo mundo. E estou aqui sempre trazendo conteúdo de alimentação, comportamento alimentar e saúde. Hoje eu estou dando início a uma série chamada Inspire-se, onde eu trarei pacientes e ex-pacientes para compartilhar casos de sucesso que servirão de inspiração para quem estiver assistindo. Eu quero reforçar que o objetivo vai ser de inspirar e ajudar a transformar, e não de comparar. A gente sabe que cada um tem a sua realidade biológica, financeira, comportamental. Então, não se compare. Se inspire para cada vez melhorar. Hoje eu vou falar com a Elaine. Ela é uma ex-paciente que participou do meu programa de emagrecimento 45 dias no foco lá em novembro. E ela eliminou no programa 7,5 kg, mas desde então continua perdendo peso, já se foram 12 quilos, saindo da obesidade para o sobrepeso, e ainda está evoluindo. Ela tem uma rotina muito corrida, e isso me motiva também. Ela está sempre superando os desafios e nada foi dificultador para ela desistir do processo. Elaine, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui e ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Conta para a gente um pouquinho quem é você e o que te motivou a buscar ajuda para melhorar a saúde. Que bom, Paty. Eu fico muito alegre de poder compartilhar com você, com suas pacientes, né, com as pessoas que nos assistem, essa experiência é muito rico e foi muito importante para mim. Bom, o meu processo começou em novembro, né? Eu já vinha de uma série de tentativas de emagrecimento, nem todas foram frustradas. Eu vim de um emagrecimento grande durante a pandemia, eu tive mais tempo para cuidar de mim, né? Para fazer uma caminhada, que é um paradoxo, porque na pandemia todas as pessoas ficaram mais reclusas, né? Mas eu fui para o interior, para a casa dos meus pais, então eu tive esse tempo de cuidar de mim. Só que esse emagrecimento foi um emagrecimento grande, eu consegui perder muito peso, mas eu não conseguia manter. Uhum. Então, acabou que eu engordei quase tudo praticamente. E nesse processo de me reencontrar, né, para emagrecer novamente, aquela rotina que eu tinha na época da grande perda de peso, eu não conseguia ter de novo. Então, isso foi me desmotivando. Eu tenho muita resistência a ficar seguindo guias de nutricionista, Uhum. sabe? E essa era uma das coisas que me deixava muito desanimada, porque normalmente eram coisas fora da minha realidade, que não estava acessível para mim, tanto na questão financeira mesmo, quanto na questão de tempo, de preparar os alimentos. Eram coisas que eu não poderia ter fácil à mão se eu sentisse fome. Uhum. Então, eu ficava muito presa nesse processo. E aí, quando você entrou em contato, né, oferecendo o seu trabalho, que eu vi na rede social, eu achei muito interessante. E quando a gente conversou, eu vi que seria uma possibilidade de uma nova tentativa. E explicando a tentativa como? Tentativa para mim não era aquela coisa, vou tentar se der certo, deu. Não, era uma oportunidade que eu tinha e eu queria aproveitar essa oportunidade, porque não tem que ser mais uma oportunidade, tem que ser a coisa que você vai fazer realmente para mudar, né? E aí a gente começou. Mas quando eu cheguei nesse ponto, eu já vinha de 2 gestações, não são gestações recentes. O meu primeiro filho está com 10 anos, né? Vai fazer 11 agora. Eu engordei muito na minha primeira gestação. E aí, 2 anos e 7 meses depois, mais ou menos, eu engravidei de gêmeos. E a gestação de gêmeos foi uma gestação bem mais tranquila que a do primeiro filho, mas foi uma gestação onde o meu organismo ficou muito mais sobrecarregado, né? Eu E você trabalhava já e você já engravidou dos gêmeos acima do peso, você acima não do conseguiu peso, perder. não consegui voltar. Quando eu engravidei do Davi, eu pesava 63 quilos, que é o mais velho. E aí eu ganhei muito peso, desses muito peso, que eu não lembro quantos foram agora, mas eu sei que eu fiquei com sobrepeso de 18 quilos depois que o Davi nasceu.
Uhum. Quando eu parei, tive coragem de me pesar, sabe, para saber. Uhum. E aí, Uhum. quando os gêmeos vieram, eu tenho um fator, assim, no começo da gestação, eu sempre emagreço muito, porque eu passava muito mal. Então, eu emagreci muito, mas depois vem a gestação, tudo muda, né? O processo, né, do gestar, tudo muda. E aí, quando eu saí da gestação dos gêmeos, que eu fui olhar para mim, eu estava muito, muito gorda. E não era só no sentido de tá gorda mesmo, né? De gordura mesmo. Era no sentido total, assim, eu estava muito desmotivada de cuidar de mim. A minha mente estava muito viciada a coisas que engordava, comida rápida, de fácil Uhum. acesso, que me dava uma saciedade rápida, mas era tudo Uhum. muito momentâneo. E para não ser injusta, a minha mãe ficou comigo um tempo, a minha sogra também ficou comigo um tempo me ajudando. Eu tinha acesso a comida que fosse uma comida que me desse saciedade nutritiva e que não me engordasse tanto. Mas com tanta criança para cuidar, e os meninos, Uhum. os gêmeos nasceram bem prematuros, então eu fiquei com muito pouco tempo para me cuidar. Eu acabava comendo o que tinha mais rápido para eu poder voltar para minha lida materna, né, para cuidar das crianças. E aí, aí foi o caos para mim, sabe, Paty? Eu fiquei muito desmotivada. E eu vou me emocionar algumas vezes, porque esse processo, para mim, não é um processo estético, é um processo de uma mulher que vinha de uma vida, que trabalhava, que tinha uma vida social e que, de repente, foi interrompida, e grande parte disso por causa da imagem dela. Eu não me gostava. Uhum. E eu tentei tirar toda a imagem de mim para os meus filhos. Então, eu arrumava eles para as pessoas verem eles primeiro e não me notarem. E aí, né, para quem está me ouvindo, esse processo não é só estético, tem a ver com você também, com o valor que você dá para você. E é muito importante a gente, claro, em momentos da vida a gente vai ter que ter focos, né, voltado para os nossos filhos, para a nossa família, mas a gente não pode se deixar de lado, porque nem todas as vezes a gente vai conseguir voltar rápido, né, a olhar para nós. E aí, o que me deixou muito assustada é que eu tenho uma vizinha aqui no condomínio e na época eu alugava uma vaga de garagem dela, eu fui deixar um carro lá e uma pessoa chegou para visitá-la e essa vizinha é bem mais nova do que eu, né, na idade, é bem mais jovem. E uma pessoa chegou para visitá-la e quando viu eu estacionando o carro na vaga dela, me perguntou, falou, oh, que bom, você é mãe da pessoa? E Uhum. isso me deixou muito arrasada, porque eu falei, meu Deus, não, não, ela não foi indelicada comigo, ela foi até muito gentil, é, Uhum. mas me deixou arrasada comigo, eu falei, meu Deus, que ponto que eu cheguei, de não me reconhecer como uma mulher jovem, porque na época eu ainda Uhum. era uma jovem, né, bem mais jovem que hoje, Uhum. uma mulher jovem que tem um potencial, mas que não está cuidando da aparência. Aí eu entrei nesse processo na pandemia de emagrecimento, mas o que que acontece? Esse processo, quando ele não é direcionado, quando ele não é acompanhado, você até sabe o que fazer, todo mundo sabe o que fazer, né? Uhum. Vai cortar o Uhum. refrigerante, o Uhum. açúcar, a Uhum. farinha. Só que a gente não consegue continuar nesse processo, porque você não tem instrução. E ninguém consegue ficar a vida toda sem comer certos tipos de alimento, Sim. né? E aí, com esse trabalho que você fez comigo, uma coisa muito interessante foi que eu consegui emagrecer até de maneira mais rápida. Eu tenho um organismo que responde fácil a isso, então eu tenho essa facilidade de emagrecer, e da mesma maneira eu tenho facilidade de engordar, né? Uhum. E aí, quando eu percebi que eu entrei para valer mesmo, na primeira semana eu já notei uma diferença muito grande na questão do meu inchaço, assim, eu desinchei muito, sabe? Eu Eu, quero só, assim, antes até da gente entrar no programa em si, eu queria que você contasse, porque isso para mim é o que me impressiona em você. Conta para o pessoal como é a sua rotina hoje em casa, com 3 filhos, no seu trabalho. Conta para a gente um pouquinho o horário que você sai, o horário que você volta, porque é bom. Isso faz parte, inclusive, da superação que você está passando, né? São motivos que muitas pessoas acham que são barreiras para elas conseguirem emagrecer, mas nem isso para você foi dificultador.
Então, foi o que eu te falei, eu tinha que me agarrar a alguma coisa que me trouxesse novidades, e o programa me trouxe. E dentro da minha rotina, que é uma loucura, Conta então, pra gente, que horas eu você sai de trabalho casa? eu saio de casa por volta de 5h35 da manhã. Agora eu descobri que eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque eu mudou de horário de ônibus, então eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo. Mas eu saio por volta de 5h35 da manhã. A primeira atividade do dia é correr atrás do ônibus para não perder. Então é a minha atividade física. E aí eu pego o primeiro ônibus, depois eu pego um outro transporte, que é o metrô. Para quem, né, que da região metropolitana conhece o metrô, eu pego ele de uma ponta a outra, e depois eu pego um outro transporte, que esse é bem rapidinho até chegar no meu local de trabalho. E eu saio do local de trabalho e chego em casa, quando eu venho direto para casa, né, eu chego em casa a partir de 7, até 8h30 da noite eu chego em casa, que às vezes se agarro um pouco no trânsito, eu já me atraso toda. Eu e meu marido, nós cuidamos de uma igreja, é a nossa paixão isso. Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho voluntário, né? Alguns dias da semana eu não venho para casa, eu vou direto para lá. E aí, quando eu vou para lá, eu costumo chegar em casa mais tarde ainda, por volta de 22, 22h30. E finais de semana também, a gente tem muitas atividades, então é uma vida muito corrida, muito corrida. Eu estudo quando dá tempo, eu preciso falar para as mães que isso é uma loucura, né? Mas é possível também. E tenho 3 filhos pequenos, assim, então é uma rotina muito puxada. Eu saio de casa de noite, chego de noite. Eu tinha muitas possibilidades de pisar mesmo na bola com a dieta. Trabalho perto num local onde se oferece Que não tem muito. nada, que não é um lugar afastado né? Afastado. Não tem comércio, não tem nada perto. O lugar, ele é tipo assim, ele não tem um comércio saudável em nada, tá? Aham, Mas se você quiser lá comer um doce, tem. Esses uhum, lugares que sempre tem um sim. docinho perto, uma fritura perto, essas coisas. Mas uma comida saudável mesmo, aquela que você senta e fala, isso é comida de verdade? Não tem. Sim. E E aí, não assim, um ponto que eu até gostaria de recordar aqui para falar com as pessoas. Eu me lembro da nossa primeira consulta, que você fez, inclusive, teve que fazer no no seu intervalo trabalho. do trabalho, porque era o momento que a gente conseguiu conciliar. E é uma coisa interessante, é uma característica sua que favoreceu o seu sucesso e que é bom também as pessoas que estão ouvindo, você ouviu, absorveu, né? Não colocou dificuldade no começo, porque eu senti que você falou, não, faz sentido para mim, cabe no meu orçamento, cabe na minha rotina, eu vou ter flexibilidade também para eu não ficar engessada em cardápio e vou tentar. Então, Uhum. você não veio primeiro com o que você estava abrindo mão, com as dificuldades, seu foco foi direcionado para o lado bom, para a tentativa, para o que aquilo poderia trazer de bom para você. Isso é uma característica sua e é uma característica que as pessoas podem desenvolver que vão favorecer o emagrecimento. Quando a pessoa ela pensa, sempre todo mundo tem esse clique que você teve. No caso, uma situação, uma foto que viu, não se reconheceu, ou como você lá na garagem, que a mulher perguntou se você era mãe da sua vizinha. Todo mundo tem essas situações que elas podem te levar para dois caminhos. Ou você se joga na comida porque, não adianta, nossa, minha vida já foi, ou tira disso como algo marcante para te dar impulso para mudar. Daí já vão duas visões distintas. Outras visões distintas, começou um programa de emagrecimento que na sua cabeça isso faz sentido, você entendeu, tem lógica, né? A pessoa, eu estou sendo orientada para algo que eu sei que cabe na minha rotina. Então, eu vou tentar e eu vou olhar o que aquilo vai me trazer de ganho e não que eu estou abrindo mão. Sim. Porque restrição terá. De alguma forma, restrições terão, elas são necessárias, né? Assim, não tem como você continuar fazendo o que você está fazendo e ter outros resultados. Não Sim, existe. sim. Mas o foco tem que ser dado para o ganho. E esquece as restrições, esquece o que você está perdendo. E isso eu vi durante o programa em você o tempo todo, Elaine. Né? Assim, você sempre superando, vendo
animada, empolgada, começou a ver os resultados e isso foi te motivando cada vez mais. Né? Só para colocar aqui também como essa diferença de visão impacta muito no processo de emagrecimento das pessoas. Sim, e aí, sim. Teve um fator, Paty, que foi muito interessante, porque eu tinha, há um tempo atrás, porque eu tento muito fazer uma atividade física, então, eu estava tentando conciliar a academia com o trabalho, ficou impossível, né? Porque eu tinha que chegar em casa. O meu marido é muito parceiro, muito, muito parceiro, mas eu também sou mãe, também sou esposa, e eu não posso desdenhar essa minha vida também, né? Mas uma das coisas que me ajudou muito foi que um tempo atrás eu tinha, pela academia, tido uma consulta com a nutricionista, e eu vi que era tudo a mesma coisa na questão de o cardápio é aquele cardápio padrão. E estava me engessando mesmo, sabe? Com coisas que não eram práticas para mim, na minha realidade. Quando eu conversei com você, que a gente teve aquela primeira conversa, enquanto eu falava com você, eu fui vendo o que eu tinha na minha casa que estava para me adaptar normalmente, facilmente. Então, foi meio que paralelo, né? O verbal que eu falava com você, o que eu pensava, assim. Então, eu comecei a ver, não, isso é acessível para mim, isso tem na minha casa. Então, é outra dica que eu dou para as pessoas. Procura uma pessoa que vai se identificar com o que você também precisa, com a sua realidade de vida. E esse primeiro bate-papo que a gente teve me ajudou muito a não ficar desmotivada. Porque se viesse sempre aquela mesma regrinha, aqueles mesmos assuntos, eu tenho certeza que eu não me motivaria, porque eu já tinha sido tentativas frustradas. Então, quando eu fui conversando com você e vendo que realmente era um programa que trazia uma possibilidade real de execução mesmo, dentro do meu orçamento, do meu tempo, da minha rotina, eu fiquei muito empolgada. E eu me conheço, eu falei, se eu fiquei empolgada, eu preciso abraçar isso agora. Agora, então eu abracei naquele momento e foi engraçado que uma semana antes eu tinha comprado grão de bico, que eu amo grão de bico. E estava ali para eu poder, porque eu vou fazendo, guardando os potinhos e congelando. Aí eu já cheguei, olhei para o grão de bico e falei, querido, você vai ficar para depois. Mas eu entendi, porque na minha cabeça, dieta tinha que ter essas coisas, né? Grão de bico, tapioca, não sei As mais. tâmaras, eu lembro que a gente falou das Tâmara, tâmaras. gente, e tâmara é uma coisa que eu sempre deixo na geladeira, que eu gosto muito de tâmara. Era aveia, e depois eu percebi que eu estava fazendo, porque essas coisas não são em conta, assim, para quem tem que fazer uma dieta regular. E aí eu percebi, falei, gente do céu, mas eu estou investindo em alimentos errados. É outra coisa também importante no processo de emagrecimento. Você precisa investir nos alimentos que são corretos, né? E não ficar ouvindo dica de blogueira de TikTok, não tem nada contra, mas é muito importante você não ficar pegando esses vídeos, porque esses vídeos é para uma massa. Você tem um corpo com umas características, você tem a sua rotina com as características próprias, ninguém é igual a ninguém, fisiologicamente a gente tem muitas diferenças. Então, é importante que você encontre uma profissional, como eu encontrei você naquele dia, que me abriu a mente na primeira consulta. Nem era uma consulta, foi um bate-papo, né? Sim, sim. Para que eu conseguisse entender como reagir a essa informação, a esse desafio. Isso é primordial, Patrícia, primordial. Não é porque eu estou falando com você assim, mas é primordial você ter um profissional que te dê essa confiança e te dê essa informação clara na primeira conversa, sabe? Sim. Muito É importante. como se, assim, não que a pessoa sozinha ela não consiga emagrecer. Se ela correr atrás das informações, ela tendo confiança no conteúdo que ela está consumindo, mas eu acho assim, Elaine, quando a pessoa tem um profissional de confiança atualizado do lado, é como se te desse um atalho, seu processo ficasse muito mais leve. Então, você Sim. não gasta sua energia em ter que correr atrás de tanta informação, e a gente está num mundo que a gente tem informação de todo tipo, né? Então, é importante. E outra coisa, é importante que o profissional entenda a realidade da pessoa. É a realidade financeira, é a realidade da rotina, é a realidade do que a pessoa suporta, porque talvez você
aceite um nível de restrição que outra pessoa ainda não está preparada para aceitar. Então, a gente tem que seguir o ritmo que aquela pessoa suporta. Se para você, no primeiro mês, no primeiro momento, foi tranquilo reduzir o grão de bico, reduzir a tâmara, para outras pessoas, às vezes não será. Não, ela não consegue abrir mão do pão que ela come ou do macarrão que ela come. Então, é papel do profissional entender essa dificuldade e melhorar o contexto dela primeiro. E ela vai degrau a degrau subindo no nível de restrição. Isso é legal do profissional do lado, para facilitar a vida da pessoa. E aí, já que a gente falou dos pratos, né, eu queria compartilhar aqui para todo mundo ver, porque na época do nosso acompanhamento, a gente tem um cantinho lá no nosso sistema que o paciente consegue colocar o prato e eu vou avaliando para ver como tá. Eu separei os seus. E aí, eu quero compartilhar aqui para todo mundo ver como eram os seus pratos na época do desafio, para todo mundo se inspirar, para ver que não tem nada de complexo. Né? Deixa eu trazer para cá. Deixa eu achar aqui, ó. Os pratos bonitos da Elaine. Então, só para a gente recordar aqui, ó. Você vai recordar, Elaine, olha aqui. Ó, essa aqui mostra aí para gente a sua fiel marmitinha. Eu indico muito para os pacientes, porque é uma marmitinha, isso, ela é separada, né? Então, você colocava aqui as carnes, a pequenininha também, né? Essa daí você coloca o quê? Essa aqui, normalmente, eu aprendi com você, e ela é exatamente o que você me ensinou. Separação. Essa parte maior eu coloco a proteína, essas partes menores eu coloco outro tipo de alimento que eu quero, tipo a saladinha, o legume. Eu gosto muito de legumes, o legume cozido, essas coisas. E aí, eu levo... E ela é de um tamanho bom, né? Ela é de um tamanho excelente, não me deixa com fome, assim, aliás, a vasilha não vai deixar a gente com fome, né? Mas dá para me saciar bem com o alimento. E aqui é outras vasilhinhas que eu levo coisas assim para complementar. Mas essa aqui me atende perfeitamente bem. Ela é muito prática aqui ao micro-ondas, assim, é excelente. Ela aqui, ó. Ai, meu Deus, que linda! E aí, conta pra gente, você prepara a sua refeição no dia anterior? Como é que você faz no dia a dia? Enquanto isso, eu vou passando os seus pratos para as pessoas verem. Eu separei, anotei alguns alimentos que eu sempre tenho, sempre tenho. Nesse processo, eu sempre tenho repolho, eu sempre tenho uma abóbora, aquela abóbora menina, né? Moranga? Abóbora verdinha. Moranga, não muito, mas aquela verdinha, porque são alimentos de fácil preparo. Cenoura, eu sempre tenho. Tomatinho, sempre. Ovos, não pode faltar ovo na minha dieta. Ovos aqui. Sardinha e um queijo ou um requeijão, quando é possível, assim, que eu consigo comprar. Mas o que eu faço? Eu preparo meus alimentos um dia antes, eu tenho a ajuda do meu marido para isso. Normalmente a proteína, como ela é mais demorada, né, ele prepara para mim um dia antes. E aí, às vezes eu levanto mais cedo, é muito normal para mim, assim, no meu dia a dia, levantar mais cedo para terminar o preparo, tipo, de fazer um legume, né, alguma coisa que já deixa a minha marmita mais saudável. Mas normalmente um dia antes eu já faço o básico que tem que fazer mesmo. Não congelo comida para muitos dias, porque eu tenho essa dificuldade de comer comida congelada. Então, para mim, comida é de um dia para o outro, ou no máximo 2 dias. Na minha rotina, quando eu não venho direto para casa, que são alguns dias na semana, e eu preciso manter a dieta. Eu nunca deixo. O lugar onde a gente cuida, né, a igreja, a gente tem uma cozinha lá com geladeira. Então, eu sempre deixo lá, quando eu vejo que eu vou passar mais tempo lá do que aqui, um repolho, uma cenoura, um chuchu, uma verdura, para que eu chegue rápido. É muito rápido fazer uma comida saudável, né? Sempre deixo uma sardinha, sempre deixo essas coisas prontas. Eu tenho optado mais por carne de frango, porque já não tenho mais vesícula, então eu tenho cortado mais a gordura, e pelos ovos. E aí eu já deixo tudo mais ou menos esquematizado o que eu vou fazer, qual o dia que eu vou comer tal coisa.
E o dia que não dá tempo de fazer marmita, então, acontece. E é frequente, assim, de não Uhum, ter tempo de fazer. O ovo me salva, porque ontem mesmo, foi anteontem mesmo, na quinta-feira, foi um dia que de quarta para quinta a gente, né, não veio direto para casa, chegamos tarde, não deu tempo de eu preparar a marmita da maneira que eu queria. E aí eu cozinhei os ovos, né? Nesse dia eu consumi 6 ovos, eu cozinhei 2 ovos para o café da manhã. Eu não como com sal, então ovo puro uhum, mesmo para mim já dá. Fiz um omelete dos outros. E refoguei um pimentão, eu tinha pimentão de várias cores, refoguei um pimentão e levei numa outra vasilhinha uma saladinha de azeitona com tomatinho, que eu já deixo lavado uhum. na geladeira. Deixo também na geladeira já alface lavada, tudo lavado para que essas coisas não me impeçam de preparar uma Sim, comida saudável. sim. É, isso é O muito prático planejamento para é mim, uma parte muito importante, né, Elaine, muito do processo. Se importante. você quer manter o peso, é muito importante. Se você quer emagrecer, mas mais que isso, se você quer manter já ou continuar emagrecendo, passar dessa fase inicial, dedicar um tempo para se planejar é importante. Então, É ter as importante. coisas à mão, como você tem feito, isso te garante não ir para o mais fácil. E o mais Sim, fácil é o que engorda, sim. né? O que eu percebo, Paty, nesse processo todo é quanto mais você cuidar do seu prato, melhor. Eu evito o máximo que eu posso comer na rua, o máximo que eu posso, assim. Às vezes, eu tive uma mudança também nos meus horários de alimentação, que eu vou falar, que foi muito importante para me adequar. Mas eu tive essa facilidade porque eu percebi, eu escutei o meu corpo, né, e percebi dentro do que você me explicou, que seria melhor para mim, né? E me adaptei a isso, para eu não ter essa dificuldade e ficar dando desculpas, porque é muito fácil você passar no mercado e comprar uma coisa que te sacie rápido, né? Aí, o que que normalmente eu fiz nesse primeiro processo que me ajudou muito? Eu sempre carregava um potinho de iogurte natural, nem sempre eu comia ele no dia, nem sempre, Uhum, porque às vezes eu não sentia fome, mas eu deixava na geladeira do trabalho e um potinho de whey, porque eu uhum, gostava muito de um doce depois do almoço. E nem é chocolate, é um pé de moleque, essas coisas. E lá tem um lugarzinho que vende essas coisas, então e é barato, então era fácil de uhum. comprar. E aí eu levei o whey, deixei o pozinho de whey lá, o pozinho mesmo. E quando batia aquela vontade intensa de comer doce, eu misturava o whey ou na água, dependendo do tempo, que às vezes lá também não tinha muito tempo de preparar, ou no iogurte e comia. Isso me ajudava muito. Normalmente era depois do almoço. Deixo lá também sempre uma sardinha. Eu falo que quando os meus colegas abrem a gaveta sexta, vai achar que eu estou fazendo mercearia lá. É bem diverso. Eu deixo lá também uma sardinha, sempre deixo sardinha. Eu deixo também um requeijão. Eu compro um requeijãozinho Uhum, por semana, deixo lá. E agora eu estou levando também uma maionese. Deixo uhum, tudo lá arrumadinho, deixo as sardinhas, porque é uma comida que eu sei que vai me saciar e uhum, é fácil de preparar super rápido, não vou sair da dieta. O whey, que sempre tem um pozinho, né? Lá, uma água, muita água. Pode até com água aqui, tem que tomar muita água. muita água. Eu tomo muita água, então, assim, isso facilita muito. Eu tomo, em média, 3 litros de água por dia no trabalho, enquanto eu estou no trabalho. Isso me ajuda muito. Outra coisa que eu achei muito interessante também no que a gente conversou foi, eu sou mãe de crianças, e o final de ano foi um ano que a gente teve muitas festas com muitos doces. Aí passou o final de ano, a gente saiu do processo, eu pensei, pronto, agora, né, o mundo vai entrar na dieta porque já exagerou no Natal. Não aconteceu. O Como mundo que você começou, lida? Era uma dúvida que eu quero também. Como que você lidou e lida no dia a dia com eventos, as festinhas de criança, o fim de semana? Como né? que você lida? Então, agora, o que que eu faço? Durante a semana, eu sou muito rígida, assim. Muito rígida não, porque isso para mim não é peso mais, já me acostumei. Durante a semana, eu como normalmente a minha dieta, faço a minha dieta normalmente. No final de semana, se eu tenho algum evento, eu não me privo de comer um doce. Eu vou com os meninos, eu como um doce, e eu sou doceira mesmo, né? Sou interiorana,
Tudo que tem rapadura eu gosto. Uhum, Então, e mel eu amo. Então, eu como aquele tanto ali que eu sei que vai me deixar saciada. Não passo vontade, assim, de comer as coisas, porque eu já aprendi também a me organizar. Nisso, eu recebendo esse tanto de convites, tem dias também que eu percebo que eu não posso comer. Tipo assim, hoje eu não posso comer doce, porque hoje, essa semana, eu mantive a dieta, mas eu poderia ter sido melhor, então eu não como. E também não é peso, entendeu? Eu aprendi a entender esse processo, não vou comer. Com relação ao meu horário de almoço, a minha rotina de almoço, Paty, o que foi muito importante para mim foi, eu não tinha costume de tomar café da manhã. uhum, Eu nunca tive esse costume de tomar café da manhã muito cedo. Então, eu saio muito cedo de casa. Eu costumava comer lá pelas 11 horas da manhã. Eu comia alguma coisa antes do almoço. Só que eu percebi que isso também estava me deixando, na hora que eu ia almoçar, por mais que eu estivesse levando uma quantidade maior de proteína, eu estava ainda com aquele fundo no estômago. Então, eu levanto de manhã, comecei, né, no processo de levantar de manhã e comia um ovo cozido todos os dias, um pedaço de queijo. Comecei a perceber também que não estava dando certo, porque eu estava chegando no serviço e antes do almoço estava ficando com muita fome. Então, hoje eu levanto, vou trabalhar. Por volta de 8, eu chego no serviço às 7h30, por volta de 8h30, eu tomo meu café. Aí tomo café com minha proteína. Eu não tomo café com açúcar, então isso para mim eu tomo muito café, mas não tomo com açúcar. E nem foi por causa do processo assim, né? Eu já estava acostumando a paladar. uhum, Não sou de refrigerante, não sou de tomar refrigerante, então isso para mim também foi uma coisa que me facilitou, né? Aí eu almoço um pouco mais tarde. Por que que eu almoço mais tarde? Porque eu estava almoçando por volta de 13h30, e eu estava ficando com muita fome na hora que eu chegava em casa. Eu percebi isso assim na primeira semana do desafio, com muita uhum, fome. E aí eu chegava em casa e eu queria comer a primeira. Eu lembro de você falar isso com a gente. Eu queria comer a primeira coisa que tinha, uhum, independentemente se era nutritivo ou não, porque eu estava com fome. E aí eu mudei o meu horário de alimentação. Eu tenho a flexibilidade do horário de almoço, né? Então eu almoço por volta de 14h30. Eu tomo café 8h30. Nesse intervalo do café, entre o café e o almoço, eu como uma fruta ou como um pedacinho de queijo, uma coisa assim. Eu como até um ovo de novo, para não ter esse problema. Eu almoço por volta de 14h30, 15 horas. E aí, isso, como eu como uma comida bem com bastante substância, isso me dá tranquilidade para esperar até a próxima refeição. Dá mais de 3 horas? Dá, mas eu não sinto mas fome não é nesse isso. intervalo, aquela fome maluca de ter que comer o que tiver pela frente. É, Essa questão de comer, né, de 3 em 3 horas, isso é passado, né? Assim, a gente tem que se guiar pela nossa saciedade e fome, mas até a gente chegar no ponto de saber o que é saciedade e fome, a gente precisa melhorar a alimentação. Porque se você tem uma alimentação que ela não é nutritiva, você vai achar que está com fome a todo momento, mas na verdade você está sem proteína, está sem nutriente. Então, a partir do momento que você melhorou a sua alimentação, você começou até a conseguir espaçar mais, né? Então, você viu aí na sua rotina, na sua realidade, você foi jogando mais para frente. Então, tomei o café da manhã mais tarde, almocei mais tarde, com isso você pulou o lanche, pulou alguma beliscada que você daria no retorno, por exemplo. Tem gente que volta no ônibus, no metrô, comendo. Você não sim, precisou. Você já está saciada, principalmente pela quantidade de proteína do almoço, ao ponto de chegar em casa para conseguir jantar com calma. Mas aí entra de novo o planejamento. Não sim, adianta chegar em casa e ter que começar a pensar no que comer. Né? Aí você vai cair ou para o iFood ou para o que é mais rápido. Né? Então, dedicar um tempo da semana para saber, eu vou chegar em casa cansada, com fome, eu preciso ter o que eu devo comer disponível. Né? Então, é rápido ali, alguma coisa que você já prepare rápido ou que já esteja ao ponto só de esquentar, só de preparar. sim. Essa parte de planejamento e organização, ela é uma parte fundamental do sucesso do Fundamental, emagrecimento. E ela fundamental. não toma tempo, né? Você dedicando ali, da mesma forma que você dedica na sua agenda tempo, você vê televisão, fica na rede social, separa ali meia hora, 1 hora da sua semana
para se programar. O que eu preciso comprar? O que eu preciso fazer para já deixar para a semana? O que eu preciso ter na minha despensa? Né? O que eu preciso ter congelado? Qual a salada que eu já preciso ter higienizado? Isso não toma tempo. E é fundamental para dar certo a sua semana. Sim. Elaine, outra coisa que eu queria muito, que eu lembro que você comentou isso comigo, e eu queria que você também falasse como que é essa sua percepção. Eu lembro de você falando comigo assim, que legal que é aprender que agora eu posso sair da dieta e eu consigo voltar. Sim. Isso eu lembro de você me falando, né? Como é que você lida? Porque isso é muito importante. Né? As pessoas, às vezes, comem um bolo, um doce, vai numa festa e come algo que não tinha planejado, e ali já é o começo para o fim, né? Acha que dali já não tem retorno. Isso era um dos gargalos para mim na dieta, sabe? Porque se eu comia 1, 2 docinhos, eu já perdi todo o trabalho, É muito já comum isso. É desanimei. a mentalidade ou de tudo ou nada, né? Ou nada, mas realmente, Paty, é no bate-papo que a gente vai tendo, sabe? E incrível, que são coisas que a gente sabe que é possível, que a gente sabe, a decisão certa a gente sabe tomar. Mas se alguém não falar com a gente e se nos ajudar, tipo, pegar pela mão e caminhar junto, a gente se perde no processo. Porque a gente se sente incapacitado, sabe? Essa questão a gente teve muita festa de criança para ir, muita festa de criança para ir em janeiro agora, sabe? Muita festinha, muita coisa. E aí, o que eu faço? Eu vou nas festas, eu como bolo, como docinho, eu sou muito apaixonada com docinho de festa, como docinho, volto para casa, foco na dieta. Sabe? E é impressionante como isso não me deixa frustrada mais, porque eu aprendi que agora eu tenho armas. Por quê? Porque agora eu conheço, eu sei o que comer. Eu Uhum. sei que o que eu preciso comer cabe no meu orçamento, não preciso fazer nada mirabolante, né? Da minha dieta hoje, o que é mais caro é o whey, inclusive já tem um tempo a gente precisa comprar, mas já tem um tempo que eu tô sem, não tô sentindo falta. Então, Uhum. assim, não é aquela coisa que, ai, se não tiver whey, eu não vou conseguir cumprir a minha dieta. Uhum. É, eu não preciso dessas coisas que me deixem nervosas ou ansiosas para Uhum. cumprir. Eu tenho em casa o que eu preciso? Tenho, então eu vou voltar para a dieta imediatamente. Uhum. Eu não como arroz durante a semana mesmo, mas no final de semana, às vezes a gente está aqui em casa, todo mundo junto, eu como arroz, eu não me culpo por Uhum. isso, porque eu Sim. sei que agora eu tenho o controle, né? Parece ser muito assim, né? Mas essa é a Mas verdade. é isso mesmo. Eu tenho o Não controle é, do não é o conhecimento. alimento nem a comida que está te dominando, ao ponto de você não Exatamente. conseguir falar não. Sim, Você sabe quando falar sim e quando falar não. sim, E você, é exatamente. mais importante ainda, você sabe falar quando parar, que esse é mais Sim, difícil. Né? é, Aí, para essa questão das exceções, né, que você falou da festa, 2 pontos que eu gosto de falar e que eu acho que são muito importantes. Primeiro, quando é algo planejado, então, não, hoje eu vou nessa festa, eu vou comer o meu pedaço de bolo, eu vou comer o docinho que eu quero. Quando é algo que é consciente, ele não gera culpa. É sim, diferente de você, não, eu vou abrir mão de tudo, eu não vou comer. Chega lá, aquilo te domina e te dispara a sensação de descontrole. Isso gera culpa. Então, em primeiro lugar, pense como foi sua semana. Olha, eu mantive a dieta, minha alimentação regular. Vou a essa festa. É uma festa que tem coisas que eu gosto de comer, porque também você não vai abrir exceção para coisas que não vale a pena. Vai ter coisa gostosa. Eu gosto do docinho de festa, eu estarei num ambiente que eu gosto das pessoas, eu quero aproveitar. Você vai aproveitar, você vai ter consciência do que você está consumindo e você vai voltar para a sua vida de sempre. Passou. sim, Isso é a vida real. Então, isso é importante. E outra, a frequência. Claro que você não vai ter esse tipo de atitude em toda festa que você vai. sim, Se você vai em 5, 6 festas no fim de semana. Né? A frequência é importante. Então, você sabe que é uma festinha ou outra, você pode aproveitar e você sabe voltar. Isso é a vida real, Elaine. É isso que as sim, pessoas têm dificuldade, né? Porque seguir dieta, que é estilo de viver, dieta é um estilo de vida, significa estilo de vida. Não é viver em restrição em ambiente controlado. Ah, eu só consigo seguir dieta se tudo estiver bem na minha vida. Isso não vai para frente. não faz.
Você Não precisa vai. encontrar um estilo de vida que inclua uma alimentação saudável na maior parte do tempo e que tenha também um espaço para as coisas que você gosta, que te dê prazer, que nem sempre você está atrás dela por nutrição, nem sempre a gente come só por nutrição. Às vezes a Não, gente come por prazer, mas é preciso dosar a frequência e planejar para isso, para não entrar no ciclo da culpa. E isso eu achei legal em você também. pois é, você fala, tipo aqui, né, a conversa paralela da minha mente, mas eu estou lembrando de duas situações que aconteceram que foram muito importantes. Uma, durante o processo, a gente foi fazer um trabalho voluntário no interior, e meu marido, a gente foi fazer um trabalho, né, no interior, e a gente ia dormir lá. E a gente chegou, como a viagem foi uma viagem um pouco mais longa, do que aqui na região metropolitana, né, a gente chegou, nós estávamos com muita fome, estava chovendo. E não deu tempo da gente passar no hotel e fazer uma refeição antes. A gente passou no lugar e aí eu fui lá e procurei uma garrafinha, um whey, comprei um whey pequenininho e comprei para o meu marido também um whey e comprei um iogurtezinho natural. Uhum. Tomei e fiquei tranquila, porque aí eu só fui comer quase 5 horas depois. Mas eu aprendi a entrar no mercado e olhar o que é possível. O que que eu Uhum. posso comer? Porque 90% das coisas que a gente vê de imediato no mercado quando a gente está com fome é comida que não é nutritiva, né? Sim. Que vai te estimular a Uhum. sair da dieta. Munida das informações que eu tinha, fui até lá, comprei o que eu queria comprar para me sentir saciada e ficou tudo tranquilo. Uma outra questão foi que recentemente eu fui numa festinha de um ano e eu sou apaixonada com pasta americana. Todo docinho de pasta americana eu sou apaixonada. E tinha uns docinhos na mesa que eles pareciam assim que era de biscoito, tão perfeito que estava. Quando eu vi que tinha muito docinho, eu gosto muito de coxinha e de empada. O que que eu fiz? Eu não comi as frituras, praticamente não tomei refrigerante, nada. Em festa eu tomo, mas praticamente não tomei, tomei só água. Comi só coisas, tinha queijo, tinha uma mesa de frios, comi só frios, pouco, não comi muito, porque eu queria comer o docinho. Sim, Sabe, para mim, sim, naquele dia, mais sim. importante não era sair de lá com a barriga cheia, né? Porque Uhum. muita gente vai em festa e pensa, vou comer tudo que eu puder. O Uhum. mais importante naquele dia, quando eu vi o que estava lá sendo servido, era comer o doce que tinha a pasta americana. Então, eu regrei isso, fazendo esse balanço que você ensinou, né? Regrei o que eu gostava demais para o que para mim naquele momento era o que ia me dar mais alegria de comer. Gosto demais de coxinha, mas a minha maior alegria naquele momento era o docinho de pasta americana. Então eu fiz essa substituição. Não foi difícil, foi Muito consciente legal. e É, prático. Uma e outra coisa também, isso te permite ter essa liberdade para essa decisão no ambiente que você tiver, né? No sim, ambiente que você sim, tiver. Você dá uma mapeada no que tem, no que vale a pena sim. e faz a sua priorização, né? É. É o kit imediato eu tenho feito quando eu chego nas festas. Eu não fico, claro, né, vasculhando o que tem de cardápio, mas a gente consegue identificar as coisas que tem. Sim, E sim. aí eu já levanto o que eu quero. Eu fui em outra festinha também, depois foram muitas festas. Fui em outra festinha depois também que eu regrei no docinho, na coisa para eu comer o docinho. Por quê? Porque o docinho tem naquela festa, então eu quero o Uhum. docinho. Outra coisa também, Paty, aqui em casa a gente tenta trazer os meninos também para essa alimentação mais natural. Sempre foi assim com os meninos. Eu vou ser bem rápida nesse ponto, porque é só para mostrar que a família também encaixa nisso. Uhum. Todo começo de mês, a gente faz o André chama de tabuada, um dos meus gêmeos, mas é uma tábua. A gente compra as nossas carnes, eu até tenho umas fotos, mas não vai dar para mostrar agora. A gente compra as nossas carnes, nós compramos a batata, nós compramos tudo e fazemos essa comida de fast food em casa, sabe? Do Uhum. nosso Uhum. jeitinho. Legal, legal. Controlando. Os meninos gostam muito de chocolate com frutas. Eu compro chocolate meio amargo, faço só aquela porção que dá para a gente Aham. ficar saciado. Então, preparar as coisas em casa faz uma diferença muito grande. É claro que para esse tipo de evento, né, de família, assim, demanda mais tempo. Mas é possível também se você se Sim, preparar. sim. E além do Batata exemplo a que vai gente dando para, né, exatamente. para eles. Então, essas coisas é a dica, assim, que eu aprendi, para mim, deu muito certo e talvez ajude outras pessoas, evite o máximo de comer na rua, evite o Sim. máximo de não ter uma comida
fácil, sua mesmo, que você preparou, porque isso faz diferença. As alfaces aqui em casa, os meninos gostam muito de cenoura alface, então já fica tudo lavado na geladeira, eles vão lá e comem a hora que querem. Isso também me ajuda. Preciso sair rapidamente, não tenho o que fazer, vou lá, faço um omelete, eu cozinho 2 ovos, faço a minha marmitinha com salada e bora para a rua fazer o que eu preciso fazer. Isso, para não precisar comer na rua, né? Não vou precisar comer na rua. Elaine, foi ótimo o nosso papo. Eu te agradeço muito por estar aqui compartilhando. Você ainda está no processo, né? Mas já compartilhando o que você conquistou aí nesses 5 meses já. Agradeço demais pela sua iniciativa de trazer com tanta gentileza a sua história de vida. Saiba que também você, eu já te falei isso várias vezes, mas você também é exemplo para mim, tá? Porque eu sei de verdade a sua rotina, a sua história, e ela é inspiradora. E eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém parecido com a Elaine lá antes do programa, que está sem esperança, que acha que não adianta fazer mais nenhuma tentativa, porque realmente a fase da vida dela, do jeito que ela está, na idade que ela está, na realidade ou condição financeira dela, não permite mais emagrecer. E aí eu queria que você desse uma mensagem para essa pessoa, né, considerando o que você viveu e o que você está vivendo. É para não desistir, Paty, não desistir. Desistir em qualquer etapa da vida é muito frustrante. E a gente não precisa de desistir, sabe? Não tem essa necessidade, tipo, não vou conseguir mais. É você focar em você. Na minha experiência pessoal, fazer dieta está muito mais tranquilo do que viver aquela vida angustiante de uma roupa não servir. Eu não tenho uma foto de corpo todo, porque eu tinha vergonha. Há quase uma década que eu estou vivendo essa vida, assim, de ter vergonha de mim. Então, se autoconhecer, conhecer a sua realidade. Dentro da sua realidade, com certeza, vai encaixar uma dieta que te atende, mas não desiste. Pela sua saúde, por você, porque a gente, toda mulher, e quando eu falo assim, eu falo da mulher, mas o homem também, né? A gente trabalha muito, a gente luta muito na vida. Então, a gente tem o direito de se dar quantas chances forem necessárias. Então, se dê essa chance, é muito possível, é simples, não é complicado, é simples, é só você se conhecer, conhecer a sua realidade, e eu tenho certeza que uma dieta dentro da sua realidade financeira, dentro da sua realidade de tempo, dentro da sua realidade de paladar, daquilo que você gosta, está aí batendo a porta, é só você se conhecer e ser bem orientada. Para mim, Patrícia, orientação é tudo. Me deu muitas ferramentas. E é como eu te disse, agora eu não tenho desculpa mais, eu tenho formação. Então, eu não preciso mais ficar preocupada em não conseguir. Eu tenho que ter disciplina, me cuidar, mas é possível. Então, a minha mensagem é essa, não desiste. Sempre é tempo, gente, sempre é jeito, sempre é uma saída. E parece aquelas coisas de coach, né? Mas sempre tem Não, mas é jeito. isso. Desistir não É é uma isso. opção. E vindo de quem vive na pele o processo, a mensagem chega a tocar melhor, né? Quem escuta. Sim. Por isso que eu realmente quis trazer você aqui para dar É que o seu humaniza, depoimento. né, Tati? Torna a Sim, coisa humana, é acessível para todo mundo, né? sim. Eu tenho certeza que sua história vai inspirar, e eu espero de verdade que inspire muitas pessoas que estejam nos ouvindo, né? De verdade é o que eu desejo. Mais uma vez, obrigada por quem está aqui ouvindo, e depois deixa aqui para a gente algum recadinho que a Elaine vai ver, e aí a gente mantém o papo também aqui e lá no Instagram. Elaine, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Tá? agradeço. Grande beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau.